Minha rapaziada, mesmo com a 777 sendo lenta e muitas vezes aí demorando para aprovar contratações, nosso diretor executivo Alexandre Matos segue a todo vapor no mercado e provavelmente a gente vai ter mais um pacotão de reforços sendo apresentado aí na próxima semana, né? Lembrando que essa semana o Vasco apresentou 4 jogadores e nesse momento o Alexandre Matos aí negocia com mais 5 atletas. Então a gente vai falar muito sobre isso, questões aí de mercado da bola, negociações, quais os jogadores aí que avançaram nos últimos dias e também vamos falar bastante sobre Campeonato Carioca, porque hoje tem jogo importante, o Vasco tem que vencer essa partida para voltar a se aproximar ali entre os primeiros colocados aí para brigar por vaga nas semifinais. Então, primeira coisa, como sempre, quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos, que ainda não seguem a gente aqui no YouTube, para dar essa oportunidade, conhecer o nosso trabalho, né? Se inscrever no canal lá embaixo naquele botão vermelho e também peço a colaboração, a ajuda de vocês, porque Vascaíno ajuda Vascaíno e com a ajuda, com o like, com aquela curtida, com aquele joinha, esse vídeo vai ser compartilhado, divulgado ainda mais pelo YouTube para outros vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. Então quem puder corre lá e deixa o joinha no vídeo. E antes de começar o vídeo, lembrando que hoje à noite tem jogo, Vasco e Audax, o Vasco vai vencer, eu tenho certeza absoluta, e eu já fiz a minha fezinha, né? Já deixei lá o meu palpite na vitória do Vascão na BetWinner. Coloquei R$1.000 na vitória do Gigante. Se o Vascão vencer, eu vou praticamente dobrar esse valor lá na minha conta. E você que quiser tirar proveito da parceria com a BetWinner, eles estão dando 130% de bônus no seu primeiro depósito, quando você faz lá aquele depósito usando o código promocional Mário 2024, e você também participa aí de um sorteio todo domingo durante o mês de fevereiro de R$5.000 e uma camisa oficial do Vasco da Gama. Então corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, não perca tempo, faz o seu cadastro, faz o seu depósito com o código Mário 2024 e já bota uma graninha na vitória do Vasco, porque hoje a gente com certeza vai comemorar esse resultado positivo. E é justamente sobre isso que a gente vai começar o vídeo de hoje, né? Tratando dessa partida. O Vasco tem que vencer para voltar a se aproximar ali dos primeiros colocados do Campeonato Carioca, né? O Vasco deu uma desgarrada, não podemos dar mole, porque vale vaga na Copa do Brasil ano que vem. Se o Vasco ficar aí longe dos primeiros colocados, pode acabar aí não participando aí da Copa do Brasil de 2025. Então não pode deslizar. E hoje a gente pega o último colocado do campeonato estadual, que é o Audax, que não fez um gol sequer na competição até o momento. Eu sei que o Vasco vai com time reserva, né? Vai ali praticamente com todo o time ali, que é o time de suplentes, tirando o Léo Jardim. Acho que o restante ali é praticamente todos os jogadores ali que não vinham sendo tão utilizados ali, mas ainda assim, com time reserva, com time sub-20, com time sub-17, tem que ganhar do Audax, é obrigação ganhar do Audax, que é o último colocado. O Ramon Dias não vai ter Jair, não vai ter Paulinho, não vai ter Payet, não vai ter Verratti, provavelmente vai poupar Medel, vai poupar o João Vitor, vai poupar o Lucas Piton. E lá no ataque também deve poupar alguns outros jogadores. Então a provável escalação do Vasco, uma escalação muito diferente para esse jogo de hoje, inclusive com estreias, né? A gente deve ter aí a estreia do Vitor Luiz como titular, a estreia também do Galdanês no meio de campo como titular, Léo Jardim deve ser mantido, mas o Kehler já é uma opção no banco de reservas. Então a provável escalação do Vasco hoje deve ser a seguinte: no gol, Léo Jardim ou Kehler, pode ser que surpreenda, né? Estreia ali como titular, mas obviamente não é o titular, o Léo Jardim, que é o nosso goleiro, um dos melhores do Brasil atualmente. Quarteto de zaga ali, pela direita, provavelmente Robert Rojas ou Puma Rodrigues. Pela esquerda, o Vitor Luiz, substituindo o Lucas Piton, que deve ser poupado. Dupla de zaga com o Léo e com o Maicon aí entrando também, ganhando uma nova oportunidade. Meio de campo, a gente deve ter ali um time bem diferente, com Zé Gabriel, Galdanês, Matheus Carvalho e o Praxedes, e lá na frente a gente deve ter Adson e Ryan. Então essa deve ser a formação, esse deve ser o time, a não ser que ele entre no 4-3-3. Então um desses meias, Zé Gabriel ou um outro que eu acabei de citar, saia para a entrada do Rossi ou do David nessa partida de logo mais. Estou confiante na vitória, acho que vamos vencer, vamos nos aproximar, recuperar moral, recuperar confiança já para o clássico contra o Fluminense no final de semana, né? E como eu falei, é muito importante também para a gente poder já, quem sabe aí, tá entrando entre os 4 primeiros colocados aí já nas próximas rodadas. E agora vamos fazer aquele resumão referente ao mercado da bola, porque nessa semana agora o Vasco apresentou 4 contratações, né? 4 reforços, foi um pacotão em um dia só. Tivemos 4 anúncios oficiais, 4 ali apresentações, jogadores falando com a imprensa, e a tendência
é que na próxima semana o Vasco também faça aí mais 3 ou 4 contratações. O Vasco está buscando pelo menos mais 2 atacantes, podem até ser 3, dependendo aí das movimentações. O Vasco busca mais um meia, mais um volante e, obviamente, aí a gente vai trazer como estão as situações de mercado. Primeiro, situação de Sforza. Ontem foi confirmada a compra, né, do jogador por 5 milhões de dólares, 80% do passe do Sforza aí sendo aí transferido para o Vasco. Já houve a troca de documentação e ele chega semana que vem no Rio de Janeiro, né? Ele que segue vestindo a camisa da Argentina no pré-olímpico, né, que vai classificar a Argentina provavelmente para a Olimpíada, que está aí sendo o melhor time aí dessa competição. Então o Sforza já tudo certo, chega semana que vem ao Rio de Janeiro, já chega com condição de jogo, né? Tá bem fisicamente, tá jogando, então já chega aí para poder agregar. Então um jogador já certo para a próxima semana. E aí, situações de atacante. A situação do Breno Lopes deu uma travancada, deu uma esfriada. Parece que o jogador mudou de ideia, né? Ele estava muito motivado, parece que o Alexandre Matos tinha convencido ele, mas parece que nas últimas horas o empresário do Breno Lopes lá do Palmeiras teria feito a cabeça do jogador para continuar no Palmeiras, para brigar por posição. Caso ele não venha a ser aproveitado, talvez na janela de meio de ano ele possa ser negociado aí com o Vasco da Gama. E a situação do Pedro Henrique, jogador do Internacional, né? Inclusive ontem o presidente do Inter deu uma entrevista desconversando, né? Mas o próprio empresário do Pedro Henrique já falou que a negociação está avançando, inclusive o empresário dele que estava no exterior, estava fora do Brasil, chega hoje a Porto Alegre, né? Volta para o Brasil para poder finalizar essa negociação. O Pedro Henrique está muito motivado com esse desafio. Ele não será utilizado pelo Internacional, que contratou muitos jogadores para essa posição de ponta. E, cara, é um bom jogador, foi muito bem no ano passado, foi um dos principais atletas do Inter no Gauchão, no Brasileiro e também na Libertadores, e chega para ser titular, né? Eu acho que é até um jogador mais completo, mais habilidoso do que o próprio Breno Lopes, que é um jogador mais forte, um jogador mais de arranque, né? Mas se você me perguntasse qual dos dois eu prefiro, apesar da idade do Pedro Henrique, né, de ser mais avançada, eu acho que o Pedro Henrique é mais jogador do que o Breno Lopes. Jogador que foi oferecido ao Vasco, Martinez, Manuel Martinez do América Mineiro. Parece que o nome do atleta nesse momento está sendo analisado pela comissão técnica e pelo scout da 777. Já é um jogador de 29 anos, não é nenhum menino, mas foi muito bem no América Mineiro ano passado, apesar do time, né, ter sido rebaixado. Ele foi um dos destaques ali do time mineiro, né, e pode nesse momento aí estar sendo mais uma contratação do Vasco para a temporada, mas nesse momento passa pela análise, né, passa pelo crivo da 777 e também do Ramon Dias. A situação do português Checa parece que não vai para frente, né, parece que o nome do jogador não teria sido aprovado internamente no clube, então a tendência é que o Vasco nem faça uma proposta formal, né, nem vá à frente nessa negociação. E aí a gente chega no Duqueiroz, jogador que era do Corinthians, foi muito bem, né, em algumas temporadas, vestindo a camisa lá do Corinthians, junto com o Piton, junto com o Adson e junto com o João Vitor, né, o Vasco está indo atrás de várias crias ali do Corinthians e nesse momento a situação é a seguinte: Vasco e Botafogo, os dois clubes fizeram proposta, mas parece que a situação do Vasco está muito mais avançada, né? O próprio empresário do Duqueiroz já teria aí confirmado, né, que Vasco e o jogador já teriam acertado todas as bases salariais, toda a questão de bonificação, tempo de contrato, e a situação é o seguinte, vou explicar para vocês como que seria essa vinda do Duqueiroz para o Vasco. O Vasco propôs um empréstimo pagando um valor ali, né, para a vinda do jogador até o final do ano, com a obrigação de comprar caso ele venha a atingir metas, que vai atingir, né, vai ser titular absoluto, na minha opinião, um jogador que seria titular na grande maioria aí das equipes brasileiras de Série A, e eu acho que é um jogador que vai cair como uma luva nesse meio de campo do Vasco, veloz, muito bom em desarme, chega na área também com muita veemência para cabecear, para finalizar, um jogador que tem boa saída de bola, e eu acho que vai encaixar muito bem junto com o Sforza ali no meio de campo, né, para dar liberdade para os laterais, para dar liberdade para o próprio Dimitri Payet jogar sem ter que ter aquela preocupação de marcar tanto. Então eu acho que se concretizar essa vinda do Duqueiroz, a gente realmente começa a olhar para esse elenco do Vasco, um elenco mais robusto, né, mesmo a 777 demorando, atrasando a vida do Alexandre Matos, ele vem fazendo um grande trabalho, vem mapeando o mercado muito bem e tentando, né, solucionar essas carências, essas necessidades do atual elenco vascaíno, que são pedidos, né, do Ramon Dias e também do Emiliano Dias. Faltando apenas aí, na minha opinião, mais um centroavante, né, mais um jogador para brigar por vaga ali com o Verratti lá no ataque. Eu sei que tem o Ryan,
mas é um menino muito jovem, ainda vai ter aquela oscilação natural da idade e para mim precisa também com urgência de mais um jogador para o meio de campo. O Dimitri Payet, craque, melhor jogador do Brasil em atividade, mas já é um atleta com 36 anos, então é necessário que o Vasco busque mais uma peça de reposição, mais um jogador para compor elenco ali para essa posição de meio atacante. Poderia ser o Martinez do América Mineiro? Poderia, jogador experiente, 29 anos, rodado, poderia ser uma boa peça aí para ficar no banco de reservas e entrar quando necessário, pelo menos na minha opinião. Quero sua opinião aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo e mais uma vez não esquece de deixar o joinha, se inscrever no nosso canal e detalhe aqui, ó, você que tá precisando de uma grana aí pro carnaval, tá chegando, quer pagar uma dívida, quer fazer uma viagem com a família, entre em contato com a empresa Mais Ágil, no primeiro link aqui na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas você consegue sacar o seu FGTS. Isso aí, então corre lá, manda uma mensagem para eles. E ó, de tarde estamos de volta, 4 horas, segundo vídeo aí, destrinchando tudo que aconteceu no período da manhã e da tarde. E hoje à noite tem jogo, então você já sabe, pós-jogo, ao vivo aqui com a gente. Um abraço, tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!